Meu nome é Solimar, né? Mas eu gosto de ser chamada de Sol. Ó, eu já estava chamando você de Sol, porque quando me apresentaram, falaram a Dona Sol. Dona e aí Sol, eu tô então Dona já Sol é pra cá, Dona Sol pra lá. Eu não sempre morei em Santa Cruz, né? Morava em Volta Redonda, na verdade, né? Mas há 30 anos atrás eu vim, minha mãe se mudou para aqui, para Santa Cruz, exatamente lá para o Rolas, né? E logo em seguida eu já era casada, logo em seguida eu vim. Vim, aí fiquei. Conheci Rolas, né? Não fazia nada, conheci Rolas, um local muito que me impactou, porque onde eu morava não era uma comunidade, né? Era um bairro simples. E a gente cresci, tive meus filhos, né? Me casei, tive meus filhos. E comecei a ver, assim, muita coisas que não era comum, né, de se viver. Eu não conhecia uma parte da comunidade, e eu conheci um rapaz que ele era presidente da associação, né? E um dia ele me chamou para... E eu nunca pensei em me envolver, que eu tinha um pensamento assim diferenciado dessas coisas. E vim parar... Aí fui para o Rolos, fui para ser secretária da Associação de Moradores, né? E com esse trabalho de ser secretária, eu comecei a conhecer a comunidade, conhecer pessoas, e conhecer a necessidade, e conhecer e saber que realmente, né, não nasci em berço de ouro, né? Mas eu tinha um pai e uma mãe que cuidavam, e eu não conhecia essa parte assim da pobreza extrema, né? Da necessidade extrema, do abandono extremo. E eu vim conhecer isso ali na comunidade com as pessoas que eu comecei a ajudar através da Associação de Moradores. E aí, um dia, eu dormindo, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E pelas crianças, que eu via muita criança na rua, coisa que a gente tem que cuidar, né? Que é o futuro, é a vida, e eu via eles simplesmente jogados. E eu não tinha como fazer nada, né? E correr atrás e comecei a ver política, né? Aí eu falei, poxa, eu vou trabalhar para algum político, que eles procuram, né? Na época de eleições, nos anos, né, eleitorais, procuram. Eu comecei a ver uma esperança de fazer trocas, né? Poxa, eu trabalho com vocês, mas em troca um centro social na comunidade, alguma coisa, né? Construir alguma coisa para ajudar as crianças. E eu recebia o sim, mas quando terminava a campanha, a gente não tinha nada e nunca mais se via, né? Então isso foi me trazendo uma certa revolta, na verdade, né? De ver que o poder público abandona realmente quem precisa. Vou no lugar, vejo a situação, prometo e depois não faço nada, né? Então, isso me trouxe a ver a necessidade de fazer algo. Mas eu não tinha como fazer, né? Eu tinha meus filhos, já trabalhava só para mim, mas eu tinha uma garagem e não tinha carro. Aí eu resolvi, peguei uma tábua um dia e escrevi Projeto Sol, né? E pendurei lá na parede. Eu falei, o que é que eu vou fazer? Mas eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí eu comecei a ver questão de emprego, né? Trazem currículo que eu vou botar na internet. E daí ganhei alguns livros, né? Tinha uma criança que ela tinha alguns livros em casa, ela tinha um sonho de ter uma biblioteca, de fazer um dia uma biblioteca. E quando eu conheci essa menina, o nome dela é Andressa, ela falou assim, poxa, tia Sol, eu tenho muitos livros. Então, eu transformei a minha garagem em uma biblioteca. A gente colocou aqueles livros novos, usados,
coloquei caixotinhos, pintei, né? E fiz um projeto ali, onde as crianças podiam ir, ler, aí dali já fomos fazendo oficinas, né, de reciclagem, eles brincavam, e assim, as crianças dos pais que, infelizmente, né, as mães ficavam na rua se drogando e tal, e as crianças ficavam muito abandonadas, e aquilo cortava meu coração. Um dia eu resolvi que eu iria abrir para amparar melhor, de que forma eu não sabia, né? Resolvi ir na padaria, o rapaz lá me dava 20 pães todos os dias, e eu resolvi dar o café da manhã. E é muito emocionante, né? Porque um pão, um café é tão simples, né? Mas quando eu abria o portão 8 horas da manhã, tinha um garoto que já estava sentado lá, né, aguardando. Eu abria a garagem que não tinha nada, mas ele se sentia feliz de estar no meio dos livros, de estar sentado numa mesa, de estar pintando, de ter lápis. E ele tinha 9 anos, ou 12 anos, analfabeto, não tinha. E assim eu fui conhecendo outras crianças, né? E aí já coloquei aulas, né? Arrumei algumas pessoas, parentes, pessoas que queriam, que viam, né? Para poder fazer, para dar aulas para eles, ensinar, alfabetizar. Porque esse garotinho, ele nem queria ir para a escola, como é que ele ia entrar na escola, né? Ele era negro, era favelado, já era maltratado ali, né? Na própria família já não tinha o cuidado. Então, se ele fosse para a escola, aí um dia eu sentei e conversei com ele, que ele brigava na rua demais. Então, comecei a trazer para mim e perguntar o que era, descobrir o porquê. Então, resolvemos alfabetizar eles. Então, apareceu crianças que tinham 6, 7 anos sem ser registrados, entendeu? Hoje, graças a Deus, conseguimos fazer algumas coisas. Conseguimos tirar muita criança da rua, É engraçado que as pessoas levavam crianças para mim como se eu fosse um órgão público, que eu pudesse fazer algo pela vida tanto da criança como a vida dos pais, né? Então isso me levou a ficar muito frustrada, na verdade, né? O projeto ele me trazia alegria, mas ao mesmo tempo me trazia muita frustração, porque dentro da comunidade mesmo tem pessoas que apoiam e outros que não se importam. Estão tão acostumados com o que vivem que parece a realidade deles é aquela. Então eu tento pegar de fora para dentro, entendeu? Para mostrar para eles que tem alguma coisa. Eu quero trazer alguém de fora para entrar na comunidade, para ver a necessidade e tirar eles da comunidade para levar para fora. Abrir um novo horizonte, eles conhecerem outros lugares, né? E esse lugar que eu estou gravando agora, o Ser Cidadão, fez parte da nossa vida também. A gente tinha um projeto de escoteiros e viemos muitas vezes aqui com as crianças fazer projetos, né? Trazia eles aqui aos sábados, tinha uma van que buscava e a gente veio aqui. Então tem muita lembrança assim. O que eu pude fazer com os meus né? O que eu pude alcançar, eu consegui. Eu não consegui políticos, eu não consegui na prefeitura, eu não consegui ninguém que fizesse nada. E, infelizmente, eu me mudei dessa comunidade. Aí depois eu abri um projeto, um senhor na igreja assim, me deu a parte de cima, coloquei o projeto lá, aumentou um pouco, mas muito precário o local. E depois teve alguns eventos, né, que, infelizmente, eu tive que sair da comunidade. Não fui expulsa, não foi nada, mas porque eu precisei me mudar, porque teve muitos tiros, coisas. Eu me sinto tranquila em falar isso, porque o que eu pude fazer ali naquela comunidade
eu nunca fiz nada olhando para quem. Eu sempre fiz por quê, entendeu? Pela necessidade. Então eu não tenho problemas, eu não tive problemas, né? Assim, tive problemas para mim. Hoje eu sou uma pessoa que até muito ansiosa por ver coisas, participar de coisas, salvar vidas. Olha, vou dizer para você, vou botar assim por fora, porque se eu colocar nomes, né, eu vou conseguir, umas 60 crianças, tá? Famílias foram bem mais que não funcionavam, não iam, né? Mas tinham famílias que a gente ajudava sempre, né? Tudo que todo mundo que eu tentava falar, eu tentava trazer ajuda para a comunidade. Eu não gosto de pedir nada para mim, não consigo. Se chegar para você e pedir uma coisa para mim, eu não consigo. Mas se tratando da outra pessoa, eu consigo pedir qualquer coisa, eu consigo falar qualquer coisa, né? Então fiz feijoada lá, beneficente. Então, festa do Dia das Crianças eu fazia. Eu fazia... Assim, o que eu podia fazer para alegrar a vida daquelas crianças, a gente tentava fazer da melhor forma possível. E esse projeto também, no Natal ou foi no Dia das Crianças também, a gente conseguiu brinquedos, né, para dar, para brinquedos novos, que eu acho também bem importante, né? Porque as crianças às vezes têm brinquedinhos, está sempre quebrado, sempre que você pede ajuda, as pessoas mandam. E as crianças estão sempre esperando. E nesse dia eu fiquei muito feliz porque eu consegui brinquedos novos, né? Bonecas, bolas. Então eles ficaram assim numa felicidade. Eu tenho fotos, tenho, né, gravações dessas coisas. E a gente conseguiu dar para eles, no Dia das Crianças, brinquedos novos, né? Então, assim, é gratificante demais, né? Mas aí trocou o comando dessa comunidade e essas crianças, eu sinto que eu perdi meus filhinhos, porque as mães que ficavam ali, que deixavam eles abandonados, elas foram para outros lugares, né? Até hoje eu tenho uma preocupação, queria encontrar cada um deles, porque eu não sei como eles estão, se estão melhores ou piores, né? São Porque famílias que saíram da favela junto com o tráfico. exatamente. E era exatamente essas crianças, a maioria delas era que eu cuidava, que era o café da manhã, que era o lanchinho da tarde. Eles passavam o dia comigo, na minha casa, na varanda, onde tinha livros, onde tinha uma mesa, e onde eu fazia macarrão com salsicha, onde eu dava um pão com manteiga e um suquinho sabe? E eu sabia que eles estavam alimentados. E eles só saíam 6 horas da tarde de lá. Às vezes eu precisava fazer outra coisa, eu não conseguia. Deixavam eles lá. Eu deixava uma menina, o nome dela é Carol, tenho muito orgulho dela, uma mãe também, que precisava de ajuda e me ajudava no projeto. E ela ficava para mim, né? Aproveitava, ficava com os filhos, né? Que era tudo pequenininho, são até hoje. Mas ela não era viciada nem nada, mas o esposo tinha problemas. E ela encontrou um apoio em mim, eu encontrei um apoio nela, a gente fez uma troca, né? E ela ficava, sem problemas. As crianças escreviam, as crianças, né, brincavam, se alimentavam e eram cuidadas enquanto as mães estavam em algum lugar. Recebia ligações de alguém, poxa, tem criança aqui abandonada, vem buscar. Como, sabe, então, hoje eu me sinto um certo fracasso, porque eu buscava, eu estava dentro da minha casa. Como é que alguém vai ligar para você e vai dizer que tem uma criança na praça, que não sabe onde está a mãe, onde está o pai, está perdido, está com fome, e você vai simplesmente fazer nada? Então, eu comecei a me tornar uma referência dentro da comunidade para idosos que não tinham onde ficar, para crianças que não tinham onde ficar, e eu comecei a trazer para dentro da minha casa, entende? E depois apareciam os pais, eu sempre procurava, né? Mães que chegavam com 3 filhos, teve uma mãe que chegou com 3 filhos para mim, os 3 irmãos. E como eu ia fazer isso, entende? E eu fazia o que dava para me fazer, né? Mas hoje eu sou a mãe sol, né?
Tem o Daniel, que eu peguei ele com 10 anos, com 10 meses de idade. Tenho uma outra criança que é o amor da nossa vida, que pegou com 22 dias, que está também no processo de adoção. Nós temos crianças grandes, temos adolescentes, temos idosos, temos... Então, assim, a gente tem uma história de que ela não acabou, ela está parada. Quando teve essa troca de comando do tráfico para a milícia, a minha casa fica uma casa de esquina, então ela foi alvejada. Então teve muito tiro, quebrou a minha casa toda. Então a minha casa... E eu tenho um pai, que ele acabou de fazer 80 anos, e ele fica comigo. E ele ficou muito traumatizado com essa questão. Então, e ele só fica comigo, eu não consegui mais sobreviver. E a minha filha que está aqui também ficou um trauma. Nós passamos uma noite toda debaixo de tiro, com gente dentro da nossa casa, né? Gente atirando de dentro e outros de fora. E eu dentro de casa, deitada no chão, de madrugada. Tem filmagens, né? Quando eu ouvi o helicóptero, eu pensei, graças a Deus, a polícia chegou, vai cessar os tiros, não, era só a reportagem mesmo. E continuou tudo, e amanheceu, e era bomba, e era tudo. Então isso nos trouxe um... Eu fiquei realmente... Eu tenho forças para ficar, mas os meus filhos não teve força para ficar, porque eu morei 20 e poucos anos dentro da comunidade, praticamente 30 anos, e eu sempre ouvi, sempre aconteceu, mas comigo nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido na minha casa. Então meu pai infartou 3 vezes, e ele não conseguia mais ficar. E eu fui obrigada a sair da minha casa própria, que eu estava pagando para poder morar de aluguel. Mas continua lá, né? Meus familiares continuam, a minha mãezinha mora lá, minha irmã, e eu vou lá, né? Sempre vou e pretendo voltar, né? Pretendo voltar com o projeto. A pandemia me atrapalhou bastante. Minhas coisas do Projeto Sol estão guardadas lá na comunidade. E eu pretendo voltar com esse projeto, mas eu quero voltar com um projeto. Não adianta eu chegar lá hoje e fazer o que eu fazia, eu quero chegar diferente. Em 2018, eu ousei vir como candidata, porque eu cansei de esperar. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Não só a minha comunidade, mas tem outros. Nós temos talentos, nós temos pessoas que são vistas como bandidos, que são vistas como... O meu filho, por ele ser negro, ele é alto, ele gosta de roupa larga, ele gosta... E toda vez que ele saía, ele era parado pela polícia, ele era... Então, assim, isso te traz uma... Mas eu ensinei ele a ser forte. Filho, você não deve. É só a cor da pele, é só a pele. Nós somos todos iguais. Então, mas ele ficou bem revoltado com isso, porque é difícil o jovem lidar com isso, né? Sim. Então, nós tivemos essa questão de muitas dificuldades dentro da comunidade. E seus filhos estão com quantos anos, dona Sol? Olha, a minha caçulinha agora está com 14 anos, né? E eu tenho 8 filhos. Eu tenho 7 netos. E tenho filhos de 30 anos, 25, 23, 21. Sabe? E quais desses moravam com a senhora lá no Rolas? Olha, eu vou te falar, não. Não morava, só o pai dela, né? Que a gente era separado, mas ele morava na comunidade. Mas eu criava meus filhos sozinha, né? Criei eles... me casei, né? Bonitinha. Mas, infelizmente, a gente não conhece as pessoas, né? E eu, ida e vinda, tentando melhorar, tive 2 relacionamentos, terceiro que é esse último, meu marido, e eu tive filhos. Eu tenho gêmeas lindas, né? E eu criei meus filhos sozinha, com muitas dificuldades, né? Quando se falou Cartas para a Esperança, isso, na verdade, trouxe esperança para mim. Porque quando você tem alguma coisa que é interrompida, é uma coisa que você quer muito, a esperança ela não pode morrer, né? Então eu tenho a esperança de que, assim como eu consegui cuidar dos meus filhos sem deixá-los na rua, sem nenhum deles se envolver com droga, ninguém virou bandido,
sabe? Conseguir. Eu sei que é difícil, mas todas nós podemos conseguir. É muito difícil, mas todos têm que ter a esperança, sabe, de que vai melhorar, de que vai ter alguém fazendo alguma coisa. Porque quando a gente perde a esperança, é onde você vai para a rua, é onde você vai para debaixo de uma ponte, é porque já não tem esperança, já lutou. Eu já lutei muito, sabe? Lutei muito, mas eu lutei com todas as garras que eu pude e com forças que eu não tinha, mas quando eu olhava para um filho, era onde eu tirava, sabe? A esperança de conseguir. Essa esperança hoje eu tiro de projetos. Na verdade, eu não sei se eu posso falar de política, né? Porque, infelizmente, né, igual eu falei que eu vinha candidata para tentar fazer alguma coisa, mas, na verdade, as pessoas não querem, na verdade, eleger uma mulher negra. É só uma campanha, é só tá na moda, o negro tá na moda, né? É só os partidos conseguirem mulheres, conseguir pessoas, conseguirem verba. Infelizmente, eu descobri isso porque eu fui. Então, não tenho problema em falar isso porque eu vivi isso, entendeu? Hoje estou com problema com a Receita Federal. Ou seja, arrumei foi mais um problema para mim, entendeu? Porque eu não tive o resultado que eu queria ter. As pessoas da comunidade queriam que eu viesse para ver se conseguia alguma coisa. Mas as pessoas de fora, na verdade, só queriam sol, só queriam uma imagem negra, só queriam uma mulher porque precisavam, entendeu? E não recebi a assistência que eu precisava, não recebi as informações que eu precisava e acabei, não era a minha comunidade, é uma coisa totalmente diferente, né? E eu acabei, não vou dizer que me dando mal, mas não conseguindo o que eu pensei, onde eu coloquei a esperança. Então, hoje, eu coloquei a esperança na política. Hoje nós vivemos política, não adianta, tudo é uma política. Mas os políticos, hoje em dia, não olham para onde eles têm que olhar, não fazem o que têm que fazer, né? Então, hoje eu vejo essa esperança nas pessoas, em nós, sabe? Em um lugar como a FLUP, como outros projetos que existem, porque a gente tem que lutar, a gente tem que conseguir abrir a boca, tem que conseguir falar, tem que conseguir mostrar, a gente tem que conseguir, sabe? De alguma forma, eu não sei como, porque é difícil, não é fácil, né? É muito difícil. Nós somos muitos, mas é a minoria que luta. Algumas pessoas, de repente ouvindo essa fala, vai até achar que eu estou falando algo errado, mas a falta de informação é a pior delas, né? Então, o conselho tutelar dentro da comunidade é visto como uma autoridade que vai para tirar seu filho, né? Então, para eu chegar, para conversar com as famílias e dizer, não é nada disso, é para te ajudar, só vai tirar por maus tratos, abandono. Mas o conselho tutelar, ele existe para te ajudar com o teu filho, com as dificuldades. Então, eu ia para os meios, eu sempre vou pelos meios corretos, mas é uma dificuldade muito grande você convencer. E as pessoas acreditarem e dizer, e se eu perder meu filho, a culpa vai ser sua. Então, assim, eu, graças a Deus, fiz algumas amizades com as pessoas, conversei no Conselho Tutelar explicando, marquei algumas palestras dentro da comunidade para eles irem e entender que o Conselho Tutelar é amigo. Ninguém vai lá para tirar ninguém de ninguém, só se for uma situação necessária, né, que a criança precisa de proteção. Então, conseguimos algumas famílias que a minha filha, né, o nome dela é Daniele, conseguia comigo, né? Porque era coisa de família, não tinha como, porque também às vezes é muito difícil eu chegar para uma outra pessoa e garantir para ela, que ela também não tem informação, poxa, me ajuda, vai lá, que não tem, e a pessoa dizer, não, vou me meter em problema. Não, eu não quero problemas. Às vezes as pessoas acham que você ajudar a pessoa a resolver um problema, ela está assim, entrando em problema. Então a gente conseguiu que algumas pessoas fossem testemunha, que aquela pessoa que precisa disso, né, é filho mesmo, porque na comunidade, em vários outros lugares, não sei,
Eu falo comunidade porque é onde, né, eu convivi. Tem muito filho sem pai. Aí quando nasce, vai registrar como? E as mães não têm consciência de chegar lá que elas podem registrar só o nome delas. Não, mas meu filho não tem pai, eu não sei quem é o pai. Ah, o pai foi embora, o pai morreu. O pai... E fica sem registrar a criança. A criança não vai para a escola. Então, fica essa questão. Então, quando eu saí de lá, eu estava trabalhando essa questão, né? E eu voltei depois da campanha, assim, eu entrei lá um dia para falar com a minha filha, e chegou uma moça e parou o carro, e, né, me parou no carro e disse assim, poxa, eu estava querendo te ver. Muito obrigada. Aí eu, tipo, de nada, porque o filho dela fazia parte do projeto, né? Ela falou assim, consegui registrar meu filho. Meu filho está registrado, muito obrigada, porque a minha filha veio como testemunha, sabe? Trouxe, a gente botava no carro, pagava passagem, fazia o que fosse, porque você tem que pegar, sabe? Você não pode só dar o caminho, que param. Começávamos, né, a colocar lá, pegar na mãozinha, né, para escrever, ensinar o nome. E quando isso acontecia, que ele conseguia fazer a letra A, fazer o A e o U, conseguia escrever o nome, já criava uma esperança nessa criança, de que ele iria chegar na escola, aí ele já queria ir para a escola. Aquela vergonha da idade que ele ia estudar com uma criança de 5 anos, ele tendo 12, já passava porque ele já, né, já tinha. Então, onde eu ia com os pais, né, é muito complicado porque abandono, sabe? A única palavra que eu vejo é abandono, porque você bota esperança numa criança e a criança vê que ele é capaz. Mas quando você chega na família, a família não tem toda essa vontade, né? Porque eu não sou formada em nada, não sou formada em assistência social, eu só fiz amizades com as pessoas para me ajudarem, né? Nas escolas, ao entorno, nas clínicas da família, hoje, graças a Deus, eu tenho, aqui no Lincoln, sabe, no Conselho Tutelar, eu fiz amizades para poder conseguir ajudar essas crianças. Então, eles tomavam esses caminhos, né? A criança precisa ser atendida na clínica, mas tá, a família, tem um médico da família que o agente vai. Não vai. Não vai. Uma criança não ser registrada, ela não impede ela ser atendida numa emergência, né? Mas ela impede ela ser acompanhada, né? Então ela fica indo na UPA, Você quer um dentista? Não tem. Aí você vê aquela criança precisando de um tratamento dentário? Não existe. Você vê uma criança precisando de a pele toda, né, devido à condição que vive. Assim, eu tenho vários, mas o processo para uma criança específica, que hoje eu tenho uma preocupação com ela, eu não sei onde ela chegou, porque essa criança era registrada, e ela chegou até mim que ela estava abandonada, e eu peguei, ele tinha 9 anos, 10 anos, e um irmão de 2 anos. Eles estavam abandonados na praça. E alguém me ligou e vai buscar. Eu falei, vou buscar e boto onde? Gente, eu não tenho uma instituição, mas eu fui. E botei essa criança dentro da minha casa para procurar a mãe, o pai e tal. E isso me marcou muito, porque essa criança era uma criança muito revoltada. Ele era muito revoltado. E começaram a me dizer que viam essa criança no centro de Santa Cruz, junto com o irmão de 2 anos. Isso é porque ele saía para pedir. Porque a mãe simplesmente saía de dentro de casa, ia se drogar, e ele ficava com a avó, mas a avó já tinha idade, ele era muito rebelde, e ele estudava, ele era matriculado numa escola. E quando eu soube que ele era matriculado nessa escola, eu fui, né? Ele ficou comigo. Aí um dia encontrei a mãe, e a mãe simplesmente foi, né, na minha casa, e viu que os 2 filhos dela estavam comigo. E simplesmente foi isso. Aí eu falei,
Eu preciso resgatar isso, preciso resgatar essa família, né? E eu deixei a mãe comigo também, então ficou a mãe e os 2 filhos. E eu tentei, conversei e fizemos tudo o que tinha. Fui na casa dela, conheci a mãe dela, no caso a avó das crianças, e tentei juntar essa família. Mas esse menino, ele era tão... Eu não sei o que ele passava, não sei o que tinha na cabeça dele, que ninguém conseguia segurar. E começaram a me... Aí a escola, fui na escola, né? Ele estudava no... Esqueci o nome agora, vou me lembrar. E conversar com a diretora. A diretora me passou alguns problemas dele. Uma criança super irritada, se ele não conseguisse fazer o dever, ele subia simplesmente na sacada da escola, ele rasgava os cadernos, ele batia, ele brigava, ele fugia, Então era uma criança que precisava de um acompanhamento psicológico. Os professores ele ia e via da escola sozinha, nunca foi ninguém na escola. Então a diretora, né, eu comecei a pegar uma responsabilidade de uma criança que nem me cabia. Até o diretor da escola chega assim, olha só, ele é muito problemático, então ele é muito problemático. Se um dia você está assinando tudo isso aqui, você está levando essa criança para sua casa, os pais sabem? Sabe. A mãe, a avó, todo mundo sabe. Mas se um dia ele foge, acontecer alguma coisa, a responsável vai ser você. Como assim? Você entende como as coisas ficam difíceis? Então isso para mim foi muito triste. Você ter que fazer uma coisa para uma criança que não sabe nem o que está acontecendo, né? Eu não sei como era o tratamento dele dentro de casa. E ele simplesmente era agressivo, sabe? Para mim conseguir conter ele, eu segurava e deixava ele gritar, 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 gritar. Eu segurava até ele passar a raiva dele, porque se eu soltasse, ele corria, saía correndo, sumia. Por isso que eu falo, tem como fazer. Eu fiz. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um ser humano, favelada, criei 8 filhos sozinha. E eu consegui. Eu acho que se você tiver boa vontade, ama seus filhos de verdade, olha, e em tempo atrás, vamos botar 30 anos atrás, a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje, com receitas de tudo que você precisa fazer, com cursos online, de que você pode fazer qualquer coisa que você vende, você não precisa deixar uma criança sem o leite, você consegue. Você precisa, não, eu me revolto quando eu vejo alguém no sinal, com um bebê no sinal pedindo, sabe, não precisa disso, eu sei que não precisa, sabe, eu sei que ela precisa de ajuda, mas ela não precisa expor aquela criança daquela forma, entendeu? Eu acho uma judiação com uma criança que não tem nada a ver com a história. Eu sei que pode ser de outra forma porque eu fiz. Se você fez uma coisa que você vê que, poxa, eu consegui, por que a Sol não consegue? É porque a Sol está precisando ser orientada, a Sol precisa, de repente, mudar a forma de pensar, entendeu? Então, assim que eu penso, queria eu ter o poder de ter um projeto, meu projeto não é registrado, sabe? Queria eu ter o poder de alcançar pessoas, queria eu ter o poder de orientar, sabe? Porque a informação é muito importante. A informação para o adulto, a informação para o idoso, a informação para o adolescente, para o jovem, para a criança, ela é muito importante, seja com a idade que for. Porque às vezes você cresceu de uma forma que você é orientado de uma forma que não tem nada a ver com hoje. Aí você não aceita algumas coisas, né? E tem crianças sendo orientadas por pessoas desorientadas. E tá do jeito que tá.